Imagine-se em sua cama, no silêncio da noite, quando todos dormem e o corpo finalmente pede descanso. Mas em vez de um sono profundo e reparador, você se revira, acorda cansado no dia seguinte e percebe que sua energia íntima não é mais a mesma. Muitos homens acima dos 60 anos chegam ao meu consultório relatando a mesma frustração. Sentem que a virilidade da juventude foi roubada pelo tempo, como se o corpo tivesse apagado uma chama que parecia eterna. O que poucos sabem é que, muitas vezes, essa chama pode ser reacendida por algo tão simples e acessível que chega a soar inacreditável. Eu sou médica urologista e dediquei minha vida a entender a fundo o corpo masculino, especialmente nas fases em que ele exige mais cuidado e sabedoria. E hoje, quero compartilhar com você uma revelação que pode transformar suas noites. Talvez você não saiba, mas um simples copo de água morna, tomado antes de dormir, pode mudar profundamente a forma como seu corpo reage durante a noite e como você acorda pela manhã. Parece algo ingênuo demais? Eu entendo sua desconfiança. Afinal, durante anos fomos levados a acreditar que apenas remédios caros ou soluções dolorosas poderiam restaurar a potência sexual. Mas e se eu disser que a resposta pode estar em um hábito tão natural, tão básico, que sempre esteve ao alcance das suas mãos? Você já parou para pensar por que alguns homens envelhecem mantendo vitalidade, ereções fortes e uma vida sexual ativa, enquanto outros parecem definhar, perdendo energia e desejo? A diferença, em muitos casos, está em pequenos hábitos diários que parecem insignificantes, mas que determinam o futuro da sua saúde. E entre esses hábitos, o ato de beber água morna antes de dormir carrega um poder oculto que poucos conhecem. Não é apenas sobre hidratar o corpo. É sobre preparar seu organismo para uma noite de equilíbrio, circulação ativa e produção hormonal otimizada. Eu quero que você imagine agora o seu corpo como uma máquina complexa. Quando a engrenagem da circulação sanguínea não funciona bem, quando o sangue não flui de forma adequada para os lugares certos, o resultado é óbvio. A ereção falha, a confiança desmorona e a intimidade com sua parceira se torna motivo de frustração. Mas quando você toma um copo de água morna antes de dormir, está enviando um comando silencioso para essa engrenagem, permitindo que ela trabalhe de forma suave e eficaz. É como lubrificar uma máquina que estava prestes a travar. Muitos pacientes me perguntam: doutora, como algo tão simples pode fazer diferença? E eu respondo com uma outra pergunta: você acredita que a falta de algo tão simples como a água não pode causar grandes problemas? Afinal, basta algumas horas de desidratação para que sua pele resseque, seu humor mude e sua mente fique confusa. Então, por que seria diferente com a sua vida sexual? A ereção nada mais é do que o reflexo da sua saúde vascular e metabólica. Se o corpo não está em equilíbrio, ela será a primeira a denunciar. Agora, quero que você imagine algo ainda mais importante. O corpo de um homem de 60 anos ou mais já não responde como o de um jovem. O metabolismo é mais lento, as artérias podem estar mais rígidas e os níveis hormonais oscilam de forma imprevisível. Isso significa que cada detalhe conta. E aqui está a verdade que poucos dizem. Muitas vezes, não é um grande tratamento que falta, mas sim um pequeno ajuste diário que reacende a vitalidade perdida. O copo de água morna, tomado antes de deitar, age silenciosamente, preparando seu corpo para restaurar o equilíbrio interno. Ele aquece suavemente os órgãos digestivos, melhora a circulação sanguínea e ajuda a liberar toxinas que poderiam prejudicar seu desempenho. É como se fosse um sinal de que o corpo pode relaxar, se preparar para o sono profundo e, ao mesmo tempo, se fortalecer para que, quando o desejo surgir, sua resposta seja firme, vigorosa e natural. Eu quero que você entenda uma coisa. Não estou aqui para prometer milagres. Estou aqui para revelar verdades que a ciência já confirma, mas que são ignoradas pela maioria. A água morna não é apenas um líquido sem gosto. Ela é uma chave que abre portas escondidas dentro do seu organismo. Uma chave que pode mudar não apenas sua noite, mas também sua autoconfiança, sua autoestima e a forma como você encara a intimidade. Pense comigo. O que você prefere? Continuar acreditando que a solução está apenas em comprimidos que trazem riscos ao coração e ao fígado, ou dar uma chance a um hábito natural, seguro e que pode se tornar parte da sua rotina sem custo nenhum? Eu sei qual seria a minha escolha se estivesse no seu lugar. Afinal, vi com meus próprios olhos homens que chegaram ao consultório cabisbaixos, sem esperança,
e que depois de incorporar hábitos simples como esse, redescobriram a chama da virilidade. E é isso que eu quero para você. Que você não aceite a ideia de que envelhecer significa perder sua potência. Que você entenda que a sua masculinidade pode ser renovada, noite após noite, se você apenas souber os segredos que poucos ousam contar. Por isso, continue comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o início de uma nova fase da sua vida. Uma fase em que a sua cama volta a ser lugar de prazer, confiança e energia. Tudo começa com um simples copo de água morna, mas termina com algo muito maior, a recuperação da sua potência masculina. Agora que você já sabe que algo tão simples quanto um copo de água morna pode transformar a sua noite, quero que você entenda claramente aonde vamos chegar juntos neste vídeo. Eu, como médica urologista, vou te mostrar como esse hábito pode se tornar um divisor de águas na sua vida sexual e na sua saúde como um todo. E não estou falando de uma mudança passageira ou de um truque temporário, mas de algo que pode gerar benefícios reais, duradouros e profundamente impactantes. Ao longo desta conversa, vou te revelar os mecanismos ocultos que explicam por que a água morna antes de dormir pode potencializar a circulação, ajudar o seu corpo a produzir hormônios de forma mais eficiente e até mesmo melhorar a qualidade do sono. E tudo isso, no final, se traduz em ereções mais fortes e em uma vitalidade que parecia perdida. Vou abrir com você uma caixa de segredos que a maioria dos homens desconhece, mas que pode ser a chave para recuperar não apenas a potência, mas também a confiança. E eu quero que você saiba, não se trata apenas de uma questão física. A ereção é muito mais do que um fenômeno corporal. Ela está ligada diretamente à autoestima, à sensação de masculinidade e ao relacionamento com a parceira. Quantas vezes você já se sentiu inseguro, temendo não corresponder às expectativas, ou se perguntando se aquela chama de outrora poderia um dia voltar a arder? Pois bem, hoje você vai descobrir como um detalhe tão pequeno pode abrir caminho para uma transformação tão grande. Mas aqui vai um aviso importante. Não vou entregar todos os segredos de uma só vez. Ao longo deste vídeo, vou revelar passo a passo como esse hábito age em diferentes áreas do seu organismo. Vou te contar como ele influencia sua circulação, sua digestão, sua produção hormonal e até sua mente. E no final, vou te revelar o ponto crucial, aquele detalhe que faz toda a diferença e que muitos especialistas deixam passar despercebido. É o que chamamos de open loop. Algo que você só vai compreender plenamente quando chegar até o último minuto desta conversa. E por que eu faço isso? Porque sei que muitas vezes os homens da sua idade já ouviram promessas vazias demais. Já foram bombardeados por propagandas de pílulas milagrosas, já gastaram dinheiro com soluções que não trouxeram resultado. E pior ainda, se expuseram a riscos desnecessários. Eu não quero ser mais uma voz repetindo ilusões. Quero ser aquela que, de forma honesta e fundamentada, te mostra um caminho verdadeiro, sem atalhos perigosos, sem mágica, mas com resultados palpáveis. O que eu prometo a você é conhecimento. Conhecimento que pode libertar você da dependência de remédios, da ansiedade causada pela dúvida e do peso de acreditar que envelhecer significa se conformar com a perda da potência. Prometo que, ao final deste vídeo, você vai ter clareza suficiente para decidir se vale a pena adotar esse hábito simples e, principalmente, vai entender como ele pode se integrar na sua vida de forma natural. Mas quero deixar algo muito claro. Não basta apenas saber. É preciso aplicar. De nada adianta ouvir cada palavra minha se, ao desligar este vídeo, você não colocar em prática o que eu disser. Então, a promessa que faço aqui é dupla. De minha parte, vou te entregar a explicação mais clara, embasada e sincera que você já ouviu sobre um hábito tão simples. Da sua parte, eu peço apenas que dê a si mesmo uma chance. Uma chance de experimentar e ver com seus próprios olhos e com seu próprio corpo os resultados que podem vir. Quero que você imagine a cena. Você, daqui a algumas semanas, sentindo que sua energia voltou, percebendo que sua parceira olha para você com aquele brilho nos olhos que parecia ter desaparecido. Imagine acordar de manhã, depois de uma noite de sono profundo, sentindo-se revigorado, com disposição para enfrentar o dia e confiança renovada na sua intimidade. Parece distante demais? Pois saiba que está mais perto do que imagina. Esse é o poder que existe em transformar um detalhe em hábito. O copo de água morna antes de dormir pode parecer pequeno demais para gerar tanta diferença, mas eu vou te mostrar como ele age em conjunto com os processos naturais do seu corpo. Vou te mostrar como ele pode preparar o terreno para que a testosterona cumpra seu papel, para que os vasos sanguíneos se mantenham flexíveis,
para que a mente entre em estado de relaxamento profundo. E se você me acompanhar até o final, vai entender que essa não é apenas uma dica de saúde, mas uma verdadeira estratégia de vitalidade masculina. Homens que aplicam isso descobrem um caminho diferente, um caminho que leva ao controle, à confiança e a uma masculinidade renovada. Por isso, a minha promessa a você é simples e direta. Este vídeo vai te revelar como algo tão natural pode resgatar a potência e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. E no final, vou compartilhar com você o segredo que conecta tudo isso de forma definitiva. Um detalhe que pode transformar completamente a forma como você encara suas noites e suas manhãs. Então, meu conselho é: não tire os olhos deste vídeo. Cada minuto é essencial, porque o que parece simples, na verdade, guarda um poder que você ainda não conhece. E quando você finalmente souber, vai se perguntar por que ninguém nunca te contou isso antes. Antes de avançarmos para os detalhes técnicos, quero me aproximar de você de maneira mais pessoal. Nós, homens que atravessamos a fronteira dos 60 anos, sabemos que essa fase da vida é marcada por grandes transformações. O corpo já não responde da mesma forma que antes, o metabolismo se desacelera, e muitas vezes sentimos que a vitalidade escorre por entre os dedos como areia fina. E aqui, quero que você saiba que eu entendo exatamente o que isso significa. Não apenas como médica, mas como alguém que há décadas acompanha homens que passam por essas mesmas questões. A cada consulta que realizo, recebo olhares carregados de dúvidas e, muitas vezes, de vergonha. Homens que durante toda a vida foram fortes, provedores, confiantes, mas que, ao perceberem mudanças em sua potência sexual, sentem que a própria identidade está ameaçada. E talvez você também já tenha se sentido assim, questionando se é normal perder força, se é inevitável abrir mão da virilidade, se deve se calar e aceitar em silêncio. Mas a verdade é que não precisa ser assim. O que você sente é compartilhado por milhares de outros homens. Você não está sozinho nessa caminhada. Eu me especializei em urologia justamente porque acredito que a saúde íntima é parte essencial da saúde integral do homem. Ao longo dos anos, já atendi pacientes com histórias muito diferentes. O aposentado que acreditava que sua vida sexual tinha acabado, o empresário que sofria com o peso do estresse, o viúvo que tinha medo de iniciar um novo relacionamento por achar que não conseguiria corresponder. Cada um deles carregava suas próprias dores, mas todos tinham em comum a vontade de reencontrar aquilo que acreditavam ter perdido. E eu posso afirmar, com a experiência que o tempo me deu, que na maioria dos casos a resposta não está em soluções complicadas ou inacessíveis. Está em compreender como o corpo funciona, em respeitar seus limites e, ao mesmo tempo, em adotar hábitos que parecem pequenos, mas que fazem toda a diferença. É por isso que estou aqui, olhando para você, não como alguém distante em um jaleco branco, mas como uma parceira nessa jornada de redescoberta. Você pode estar se perguntando: doutora, por que confiar em algo tão simples? Por que acreditar que isso pode mudar a minha vida? E é exatamente aqui que eu quero reforçar minha autoridade. Eu não baseio minhas recomendações em achismos ou modismos passageiros. Minhas orientações vêm de estudos clínicos, de experiências reais e de resultados observados em consultório. Já vi homens que, ao adotarem práticas como o copo de água morna antes de dormir, notaram melhoras não apenas na ereção, mas também no sono, na disposição e até na forma de encarar a vida. Vou te contar a história de um paciente fictício. Vamos chamá-lo de João. João tinha 65 anos, era ativo, mas sofria silenciosamente com a falta de ereções firmes. Já havia tentado medicamentos, mas temia os efeitos colaterais. Quando sugeri a ele mudanças simples, como ajustar a alimentação, cuidar do sono e incluir o hábito da água morna antes de deitar, sua primeira reação foi cética. No entanto, depois de algumas semanas, ele voltou ao consultório com um sorriso que eu não via há muito tempo. Ele me disse: doutora, eu não acreditava, mas sinto que minha energia voltou. Minha esposa percebeu a diferença antes de mim. Esse tipo de relato se repete com frequência. E é por isso que falo com tanta convicção. Você precisa compreender que o corpo masculino é resiliente. Mesmo depois dos 60, ele ainda guarda dentro de si a capacidade de se regenerar, de responder a estímulos, de recuperar funções que parecem adormecidas. Mas para isso, é necessário oferecer as condições certas. A água morna, que parece apenas um detalhe, é, na verdade, um sinal poderoso para o organismo. Ela ativa a circulação, acalma o sistema nervoso, favorece a digestão
e prepara o terreno para um sono reparador. E tudo isso se conecta diretamente à produção hormonal e ao fluxo sanguíneo que sustentam uma ereção saudável. Eu poderia, como tantos outros profissionais, recomendar apenas remédios. Mas escolhi o caminho da verdade e da proximidade, porque sei que você merece mais do que paliativos. Você merece soluções reais, seguras e que respeitem a sua saúde a longo prazo. E essa é a autoridade que eu quero transmitir a você. Não apenas de uma médica, mas de alguém que caminha lado a lado com homens como você, ouvindo, compreendendo e oferecendo caminhos que realmente funcionam. Quero que você perceba também que a confiança que transmito não vem apenas de diplomas ou títulos, mas do contato humano. Ao longo de todos esses anos, aprendi que o que mais cura um homem não é apenas a ciência, mas a certeza de que ele não está sozinho, de que alguém acredita nele e o guia com clareza. É isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Portanto, ao continuar comigo, você não está apenas ouvindo um vídeo qualquer na internet. Você está recebendo a voz de alguém que já viu vidas se transformarem e que acredita que a sua também pode ser transformada. Eu sei que você pode duvidar. Sei que talvez pense que é tarde demais, mas quero que confie em mim. Não é tarde. O tempo que você tem pela frente pode ser o melhor da sua vida, e o que vamos construir juntos neste vídeo é o primeiro passo para isso. E é por isso que eu reforço. Permaneça comigo até o final, porque o segredo que vou te revelar não apenas explica o poder desse hábito, mas também vai abrir seus olhos para uma nova forma de enxergar sua saúde masculina. Você vai perceber que ainda há muito a ser vivido, muito a ser desfrutado, e que a chama da virilidade pode ser reacendida com dignidade, segurança e força. Para compreender por que um simples copo de água morna pode ter tanto impacto na sua vida íntima, precisamos primeiro olhar para o que realmente acontece no corpo masculino depois dos 60 anos. Eu sempre digo a meus pacientes: a ereção é como a ponta de um iceberg. O que você vê é apenas o reflexo de uma série de processos internos, muitos deles silenciosos, que determinam se sua potência vai se manter ou se vai falhar. Quando o homem atravessa a 6ª década de vida, uma das mudanças mais marcantes é a queda gradual dos níveis de testosterona. Esse hormônio, que durante a juventude parecia inesgotável, começa a ser produzido em menor quantidade. E isso não afeta apenas o desejo sexual, mas também a massa muscular, a disposição, a qualidade do sono e até o humor. É como se o corpo todo perdesse parte da engrenagem que o fazia funcionar em alta performance. E sem essa base sólida, a ereção, que depende tanto do equilíbrio hormonal, acaba sendo uma das primeiras a enfraquecer. Mas o problema não para por aí. Outro fator determinante é a saúde vascular. As artérias, responsáveis por levar o sangue até o pênis, tendem a perder elasticidade com a idade. O acúmulo de placas de gordura, aliado ao sedentarismo e, muitas vezes, a hábitos alimentares ruins, faz com que o fluxo sanguíneo seja comprometido. E sem sangue suficiente chegando ao lugar certo, no momento certo, não há como sustentar uma ereção firme. É por isso que muitos homens relatam dificuldade em manter o desempenho, mesmo quando o desejo ainda está presente. Além disso, o corpo passa a responder de maneira diferente aos sinais de estresse. O sistema nervoso simpático, que controla a resposta de luta ou fuga, pode ficar hiperativo, especialmente quando a mente está sobrecarregada com preocupações, insônia ou ansiedade. Esse estado constante de alerta impede que o corpo relaxe completamente, e sem relaxamento não há ereção satisfatória. Lembre-se, a potência sexual é uma combinação de desejo, circulação e relaxamento profundo. Se um desses pilares falha, todo o processo é comprometido. E aqui entra um ponto que poucos homens param para refletir: a qualidade do sono. Depois dos 60, não é raro que o descanso seja interrompido várias vezes durante a noite. Seja para ir ao banheiro, seja pela mente agitada, seja por problemas respiratórios como a apneia. O resultado é que o corpo não entra nas fases mais profundas do sono, aquelas responsáveis pela liberação hormonal e pela regeneração celular. Isso significa que, enquanto você dorme mal, o corpo deixa de produzir testosterona em quantidade adequada e não se recupera da maneira que deveria. E, mais uma vez, a ereção se torna uma vítima silenciosa desse processo. Agora, imagine juntar todos esses fatores: hormônios em queda, circulação comprometida, estresse elevado e sono de má qualidade. O resultado não poderia ser outro: uma vida íntima marcada por frustrações. Muitos homens chegam a acreditar que é inevitável. Aceitam como parte do envelhecimento e, com o tempo, deixam de buscar soluções.
Alguns até se afastam da parceira não por falta de amor ou de desejo, mas por medo de falhar. E esse afastamento cria um ciclo ainda mais doloroso, em que a mente e o corpo se distanciam cada vez mais do prazer. Mas eu quero que você saiba, essa não é uma sentença definitiva. O corpo masculino, mesmo depois dos 60, ainda guarda uma capacidade extraordinária de se recuperar. O segredo está em oferecer as condições certas para que ele funcione da forma que deve. E é exatamente aqui que entra a importância do que estou revelando neste vídeo. O copo de água morna antes de dormir não é apenas um detalhe. Ele atua diretamente sobre esses pontos críticos que mencionei. Ele ajuda a preparar o sistema digestivo, favorece a circulação, acalma o sistema nervoso e sinaliza para o corpo que é hora de descansar profundamente. E quando o corpo descansa, ele se reequilibra. É importante entender também que, muitas vezes, os remédios não atacam a raiz do problema. Eles podem gerar uma ereção momentânea, mas não corrigem a falta de elasticidade das artérias, nem aumentam naturalmente a produção de testosterona, nem reduzem o estresse do sistema nervoso. Pelo contrário, em alguns casos podem até mascarar sintomas graves, como problemas cardiovasculares, que ficam escondidos até se tornarem perigosos. É por isso que eu insisto tanto em alternativas naturais, seguras e que atuam de dentro para fora. Quero que você reflita comigo. Quantas noites da sua vida você ainda tem pela frente? Você prefere vivê-las como alguém resignado, acreditando que não há mais saída, ou como alguém que se levanta todos os dias com energia, confiante na sua capacidade de viver plenamente a intimidade? A diferença entre essas duas realidades pode estar em pequenos hábitos. E é essa a verdade que poucos têm coragem de dizer. O futuro da sua potência não está apenas em grandes mudanças, mas em detalhes diários que constroem uma base sólida de saúde. Portanto, ao falarmos sobre a introdução desse problema, quero que você perceba que ele é real, sério e comum. Mas, ao mesmo tempo, quero que você veja nele uma oportunidade. Porque se o corpo denuncia a falta de cuidado através da ereção, isso significa que, ao cuidar melhor dele, você pode transformar esse mesmo sintoma em um sinal de vitória. E é exatamente isso que vamos explorar daqui para frente. Como um simples copo de água morna, pode ser o primeiro passo de um caminho maior. Como ele pode se tornar um aliado contra a queda hormonal, contra o estresse, contra as noites mal dormidas e contra a perda de confiança. Este é o ponto onde a ciência encontra a vida prática, onde o conhecimento se transforma em resultado. Agora que você já compreende como o corpo masculino muda após os 60 anos, e por que tantos homens sofrem em silêncio com a perda da potência, quero te conduzir por um caminho de descobertas práticas. Este é o momento em que começamos a construir, passo a passo, a ponte entre o problema e a solução. E para isso vamos olhar para 3 grandes pilares que se conectam diretamente ao simples hábito de beber água morna antes de dormir. O primeiro deles é a circulação sanguínea. A ereção nada mais é do que o resultado do fluxo de sangue chegando em abundância e permanecendo no pênis. No entanto, quando os vasos estão rígidos, quando o sangue se torna mais denso e a pressão não está equilibrada, essa circulação não acontece como deveria. A água morna atua aqui de forma discreta, mas poderosa. Ao aquecer suavemente o corpo, ela promove uma leve dilatação dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais liberdade. É como abrir uma estrada que estava congestionada, permitindo que os veículos voltem a circular sem interrupções. Imagine, então, o impacto disso quando você precisa de firmeza e vigor no momento da intimidade. O segundo pilar é o sistema nervoso. Quantos homens chegam à cama à noite com a mente acelerada, preocupados com contas, família, saúde ou até mesmo com o medo de falhar? O corpo pode estar cansado, mas a mente continua em estado de alerta. Essa tensão impede que os sinais de prazer fluam como deveriam. Aqui, a água morna entra como uma aliada no processo de relaxamento. Ela acalma, sinaliza ao corpo que é hora de reduzir o ritmo, ajuda a desacelerar os batimentos cardíacos e prepara o organismo para o sono profundo. E quando o corpo alcança esse relaxamento, a resposta sexual se torna muito mais natural e prazerosa. O terceiro pilar é a produção hormonal. Durante o sono de qualidade, especialmente nas fases mais profundas, o corpo libera testosterona e outros hormônios essenciais para a vitalidade masculina. Mas se o sono é fragmentado, essa produção cai drasticamente. Ao melhorar a digestão e relaxar o corpo, a água morna facilita a entrada nessas fases de sono profundo.
É como abrir a porta para que o corpo faça o trabalho de regeneração que ele tanto precisa. E o resultado, que pode parecer invisível à primeira vista, se traduz em mais energia, desejo sexual e firmeza na ereção. Para que você compreenda melhor, quero te contar a história de outro paciente fictício, chamado Carlos. Ele tinha 68 anos e me procurou dizendo que já havia desistido de ter uma vida íntima satisfatória. Relatava insônia, cansaço durante o dia e ereções cada vez mais fracas. Quando sugeri mudanças simples, incluindo a água morna antes de dormir, ele riu, achando que era apenas um detalhe sem importância. Mas, para sua surpresa, em poucas semanas começou a notar melhoras. Dormia mais profundamente, acordava com mais disposição e, em certa noite, percebeu que sua ereção havia voltado de forma espontânea, sem medicação. Esse episódio mudou completamente sua confiança e sua forma de enxergar o próprio corpo. É nesse ponto que eu insisto. Não subestime o poder do simples. O que parece pequeno pode ser a chave para desbloquear grandes mudanças. A água morna tomada todas as noites cria um ritual. E esse ritual não é apenas físico, mas também psicológico. Ele representa o momento em que você se dá permissão para cuidar de si mesmo, para investir na sua saúde íntima e na sua qualidade de vida. Essa atitude, repetida diariamente, envia uma mensagem ao seu corpo. Eu estou preparado para dormir bem, me recuperar e acordar renovado. Claro, não posso deixar de mencionar os equívocos que muitos homens carregam. Existe a crença de que apenas medicamentos resolvem, de que não há tempo para pequenas mudanças, ou de que a idade é um obstáculo intransponível. Mas eu afirmo, muitos desses pensamentos são barreiras mentais que impedem você de experimentar soluções verdadeiras. Quando você se liberta dessas crenças limitantes e decide tentar, descobre que a vitalidade pode ser recuperada de forma natural e segura. E aqui vai um conselho prático. Ao preparar seu copo de água morna antes de dormir, faça disso um momento consciente. Sinta a temperatura agradável. Perceba como o calor percorre sua garganta, como aquece o estômago e como gera uma sensação imediata de calma. Permita-se transformar esse gesto simples em um ritual de cuidado. Porque não é apenas sobre beber água, é sobre criar uma rotina que prepara corpo e mente para a restauração noturna. Eu sei que pode soar poético demais, mas a verdade é que o corpo humano responde de maneira impressionante a pequenos sinais. E cada noite bem dormida, cada melhoria na circulação, cada impulso de relaxamento acumulado vai se somando até gerar resultados que você pode sentir claramente. A água morna, neste contexto, é como a semente que germina em silêncio, mas que, ao longo do tempo, cresce e dá frutos de vitalidade, confiança e prazer. Por isso, digo com toda a convicção, não negligencie esse gesto. Ele não vai apenas hidratar o seu corpo. Ele vai prepará-lo para recuperar funções que você acreditava perdidas. E se você me acompanhar até o fim, vai descobrir o segredo que conecta todos esses benefícios de forma ainda mais profunda, mostrando como transformar esse hábito em um aliado definitivo da sua virilidade. Agora que você caminhou comigo até aqui, quero revelar o segredo que conecta todos esses pontos e que transforma o simples copo de água morna em um verdadeiro aliado da sua potência masculina. Muitos acreditam que a ereção depende apenas de desejo ou de força física, mas a verdade é que ela é o resultado de um equilíbrio delicado entre circulação, hormônios e estado mental. E é exatamente esse equilíbrio que a água morna ajuda a restaurar. O grande segredo é que, ao ingerir água morna antes de dormir, você está estimulando um processo chamado homeostase, que nada mais é do que a capacidade do corpo de se autorregular. O calor suave da água ajuda a relaxar os músculos internos, melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, auxilia na digestão e, principalmente, cria o ambiente ideal para que seu organismo produza hormônios vitais durante a noite. Entre eles, a testosterona, que é o combustível da virilidade. O que quero que você leve daqui é que esse hábito não age apenas em um ponto específico, mas em todo o sistema. Ele prepara seu corpo para dormir melhor, e quando você dorme bem, a testosterona sobe. Ele melhora a circulação, e quando o sangue flui com liberdade, a ereção se torna mais firme. Ele reduz a tensão do sistema nervoso, e quando a mente relaxa, o corpo responde com naturalidade. É um efeito em cadeia, que começa em um gesto pequeno e termina em uma transformação profunda. E aqui está a verdade mais importante. Não se trata de algo passageiro.
Ao tornar esse hábito parte da sua rotina, você não está apenas cuidando de uma noite, mas construindo, dia após dia, uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais confiante, mais vigorosa, mais conectada com a própria masculinidade. Lembro-me de um paciente fictício chamado Roberto, de 70 anos, que chegou ao consultório dizendo que já não via sentido em tentar mudar nada. Estava cansado, acreditava que sua vida íntima tinha acabado e não tinha mais esperança. Sugeri que ele começasse devagar, que adotasse a água morna antes de dormir como um gesto de autocuidado. Ele aceitou, sem muita convicção. Mas, semanas depois, voltou transformado. Disse que, além de dormir melhor, havia recuperado o desejo e que uma noite em especial o surpreendeu. Sua ereção voltou de forma espontânea, firme, como há muitos anos não acontecia. Esse momento devolveu a ele não apenas a potência, mas a alegria de viver. E é isso que eu quero para você. Que entenda que não é tarde demais, que seu corpo ainda tem uma incrível capacidade de resposta e que você não precisa se conformar com a ideia de que envelhecer significa perder sua virilidade. Pelo contrário, pode ser o início de uma fase nova, mais consciente, mais equilibrada e até mais prazerosa do que antes. O segredo, então, é simples. Transforme o copo de água morna em um ritual noturno. Não o veja como algo banal, mas como um gesto de cuidado profundo. Cada noite em que você fizer isso será um tijolo colocado na reconstrução da sua vitalidade. E com o tempo, você vai perceber que aquilo que parecia distante se tornará parte da sua nova realidade. Mas quero deixar uma reflexão final. Você está disposto a se dar essa chance? A chance de adotar algo tão simples, mas tão poderoso? Muitos homens escutam conselhos, mas poucos aplicam. E a diferença entre quem transforma sua vida e quem continua preso às frustrações está justamente na decisão de agir. Por isso, meu convite é direto. Experimente. Permita que esse hábito faça parte da sua vida por algumas semanas e observe como seu corpo reage. Não espere milagres instantâneos, mas esteja atento aos sinais sutis de mudança. Noites mais tranquilas, mais disposição, mais confiança. Aos poucos, você vai perceber que a transformação é real. E para finalizar, quero que saiba que essa jornada não termina aqui. Este vídeo é apenas o início de uma série de descobertas que podem mudar a forma como você cuida da sua saúde e da sua virilidade. Existem outros segredos, outros hábitos e outras revelações que ainda vou compartilhar. E cada uma delas pode ser o passo seguinte nessa caminhada rumo a uma vida plena. Então, se você chegou até aqui, deixe nos comentários sua opinião, sua cidade ou simplesmente uma palavra que represente o que você deseja recuperar em sua vida. Quero ouvir de você, porque sua voz importa, e porque este espaço é para homens como nós, que não aceitam se render ao tempo e buscam viver com força e dignidade. Lembre-se, o copo de água morna é apenas o começo. O verdadeiro segredo está na decisão de cuidar de si mesmo, de acreditar que ainda há muito a ser vivido e de colocar em prática aquilo que pode devolver a você o que parecia perdido. E nunca se esqueça, a sua virilidade não está enterrada no passado. Ela está à espera de ser despertada no presente. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Meus amigos, presta atenção. Se você tem mais de 60 e quer voltar a ter ereções fortes, naturais e cheias de confiança, eu recomendo fortemente o nosso e-book, Ereção Saudável aos 60. Tá tudo lá. Dicas práticas, simples e que realmente funcionam. O link está na descrição. Aproveita enquanto ainda está disponível.